Muito bem, pessoal. Vamos conversar um pouquinho. Eu achei bastante pertinente, não sei para você, mas eu achei bastante pertinente o assunto que o Olier trouxe para nós hoje no Momento Missionário. Nós vimos ali vários lugares em que o cristianismo está lutando para sobreviver, onde cristãos têm lutado para sobreviver e tudo mais. Quando foi feito ali a mostragem de como foi, desde que o Portas Abertas começou a contar, como a perseguição foi apertando em vários lugares. E talvez no meio disso, a gente ficou olhando ali para os outros países e talvez dizendo assim, nossa, como são privilegiados aqueles países que não estavam ficando em amarelo, laranja ou vermelho. Talvez nós tenhamos até dado graças a Deus que o Brasil ali permaneceu neutro em todo aquele mapa e tudo que está acontecendo. Mas eu quero te convidar a olhar para aquele mapa de uma forma diferente. Aqueles países em amarelo, laranja e vermelho são os países em que o cristianismo está lutando para sobreviver. Agora imagina um pouquinho que aqueles países que não estavam nessas cores é onde o cristianismo já desistiu de lutar e está morrendo silenciosamente. Você se consideraria privilegiado em estar naquele ponto do mapa? Porque eu vou dizer que é uma grande verdade isso, embora óbvio eu estou exagerando, mas nem em todos os países o cristianismo está desistindo de lutar e morrendo silenciosamente, mas é o que acontece na maior parte do que nós chamamos de cultura ocidental. De tudo aquilo que nós consideramos como cultura ocidental, principalmente pós-Segunda Guerra Mundial, quando nós tivemos um alto índice de secularização na Europa, América do Norte, e isso está permeando. Nós volta e meia temos o Arthur lá no Uruguai, e nós temos alguns relatos que ele fala, e é legal que todo uruguaio começa assim, estamos no país mais secularizado das Américas. E isso é verdade. A minha pergunta para você hoje é, você sabe o que é secularização? Porque parece assim, nossa, o Uruguai é um dos países mais secularizados, e a gente diz, nossa, então deve ser difícil ser cristão lá. Você deve ser muito perseguido se você é cristão. E eu vou te dizer que não, tá? No Uruguai tem igrejas, tanto quanto aqui no Brasil, elas sobrevivem, elas podem até continuar sobrevivendo diante do Estado, e a gente fica pensando, tá, mas então o que é esse negócio de secularização? O que é? Será que o Uruguai é tão diferente de nós? E eu vou dizer para você que não tanto, embora sim, como sociedade, o Uruguai é muito mais secularizado. E eu quero explicar um pouquinho sobre o que é exatamente ser secularizado. Secularização significa mais ou menos assim, a nossa fé, aquilo que nós expressamos por fé, ela é socialmente tolerada. Ela é socialmente tolerada, desde que ela permaneça na vida privada. Isso é o ponto máximo da secularização. Ou seja, você pode ir à tua igreja, você pode orar na tua casa, você pode falar qualquer coisa, desde que você não me fale a respeito da tua religião. E desde que você não queira me tornar um adepto da tua religião. E isso é a secularização, no seu ponto máximo. Mas nós estamos vivendo em um país que não se incomoda que você vá à igreja. Parou para pensar nisso? Mas nós vivemos em um país que se incomoda profundamente quando a tua fé influencia a tua decisão. Quando você traz para o teu campo social a tua fé, aquilo que você acredita em Cristo. Nós vivemos um mundo onde se você se diz cristão, eles dão um passo atrás, e se você falar mais alguma coisa a respeito disso, o pessoal diz, não, mas aí não é mais comigo. Então nós vivemos em um país onde a fé ela pode ser exercida, desde que ela não seja influenciadora. E por isso eu acho tão triste os países que estão em branco lá. Porque significa que é assim que o cristianismo está morrendo silenciosamente em muitos desses países, tomado pela secularização. Nós vivemos em um mundo onde dizem, não, tudo é ciência, a ciência explica tudo e tudo mais, e nós colocamos o ser humano como ponto máximo de explicação de todas as coisas. Aquilo que nós vemos,
aquilo que nós observamos, aquilo que nós conseguimos fazer no laboratório, eu aceito. Acima disso, não é mais possível ser crido. Porque, segundo o que as pessoas falam por aí, é que a nossa crença ela é irracional. Grande questão é que a nossa fé não é irracional. O problema é que nós cremos em um Deus que é supra-racional. E aí a coisa muda. Significa que ele é tão grande que você não consegue compreendê-lo em sua infinitude. Ele é tão grande quanto talvez nós encontrássemos uma formiga e a formiga estivesse andando no nosso dedo e essa formiga não consegue nos compreender, porque ela é muito limitada dado ao nosso tamanho. Então nós cremos em coisas, em um Deus que é supra-racional. Ele está acima do que podemos realmente entender. Por isso nós cremos que a Bíblia é a expressão desse Deus, porque é aquilo que dele mesmo ele resolveu nos tornar inteligentemente compreensível. E em Cristo é aquilo que ele fez com que se tornasse possível ser visto. Por isso Cristo é a imagem de Deus e a Bíblia é a sua palavra onde ele se revela. O mundo não consegue compreender isso. Será que nós conseguimos? O problema é que nós vivemos em uma pressão cultural moderna que nos impõe não o abandono da fé. Como o Olir falou aqui, nós não vivemos em um país perseguido, mas na redução de onde a fé pode ser expressa. Você pode expressar a tua fé aqui domingo. Pode até passar gente lá na frente e dizer, nossa, que povo ridículo cantando, ouvindo de um livro velho e tudo mais, mas não vai passar disso. Agora, se nós sairmos daqui e formos fazer um projeto evangelístico no bairro, aí a coisa pode ficar um pouquinho mais complicada. Ou numa escola, o pessoal do Caneta e Coração sabe qual é o problema. O pessoal da MPC sabe quão difícil é levar mensagem bíblica hoje a uma escola do Rio Grande do Sul. Não estou falando de Marte, não estou falando da Síria, não estou falando da Coreia do Norte. É legal também que quando a gente conhece pessoas que estão passando por momentos de dificuldade, a gente diz assim, eu posso orar por você? Ela vai dizer, claro. Mas claro, ore por mim. Preciso de todas as energias. E aí você diz assim, gostaria de vir na minha igreja domingo? Ah, não, aí já é demais. Eu quero as bênçãos que esse teu Deus pode dar. Não sei se eu quero andar com ele, não. Nós vivemos em uma sociedade onde nós aceitamos a religião como um símbolo, mas nós rejeitamos completamente Deus como Senhor. É você que tem que tomar posse da tua vida, é você que tem que fazer as tuas escolhas, é você que tem que ser dono de si mesmo. Como se nós fôssemos saudáveis o suficiente para fazer todas essas coisas. É assim que surge a secularização na nossa vida. Deus ele é reconhecido na liturgia, no culto, nos templos, nos domingos, nos momentos de louvor, na hora em que oramos com uma voz poderosa, dizendo, ó Senhor Todo-Poderoso. Mas ele é ignorado na minha rotina, no meu dia a dia. Ele é Deus só do domingo. Talvez Deus do meu dia do Grupo Célula. Isso é secularização. E nós não estamos tão longe assim do Uruguai. E nós não estamos tão longe assim da Alemanha, da Itália, que são países completamente secularizados, que um dia já foram cristãos, mas aonde o cristianismo morreu em silêncio. E eu acho que hoje nós corremos o grande risco de vermos o cristianismo em nosso estado, em nosso país, morrer silenciosamente, sem luta alguma. Eu gostaria de abrir com você um texto lá no livro na Carta aos Romanos, e é um texto dos mais conhecidos, talvez, que você já tenha visto. Você já deve ter escutado estudos devocionais, lido livros, parágrafos, artigos a respeito dele. Mas é um livro que precisa ser constantemente lembrado, porque se nós esquecermos esse texto, nós vamos permitir que o cristianismo morra em nós, silenciosamente, em nossa sociedade, em nossa família, em nosso grupo célula, em nossa igreja e aonde quer que nós estejamos. Romanos capítulo 12, versículo 1 e versículo 2, são 2 versículos apenas. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2 começa dizendo assim: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo
e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse texto é extremamente profundo. Nós poderíamos ficar meses olhando cada uma das implicações que diz aqui. Mas hoje eu quero olhar apenas algumas. Mas olhando para esse texto aqui, a primeira dica que eu te dou é o seguinte: Deus não se torna, quando Ele é nosso Senhor, apenas uma parte da nossa vida. Ele se torna a nossa vida inteira. E o primeiro ponto que eu quero ressaltar aqui nesse texto é isso. Evangelho exige entrega total. Paulo fala: rogo que se ofereçam em sacrifício vivo. Alguém aqui imagina qual é a ideia de sacrifício que Paulo tem em mente aqui? Chuta aí, vai lá. Qual a ideia de sacrifício que Paulo tem aí? O que acontecia no templo. Como é que era o sacrifício do templo, Charles? Note que o animal morria. Não é só assim, qual o sacrifício eu vou fazer? Eu vou entregar aqui a pata dianteira da minha ovelha e ela continuará viva com 3 patas. Vai ser uma vida difícil, complicada, mas olha só o tamanho do sacrifício dela. Entregou uma das patas ao Senhor. Não é assim. Quando Paulo fala entreguem-se como sacrifício vivo, santo e agradável, é exatamente isso. A base de todo o evangelho é uma entrega pessoal e total. É uma entrega racional, como a que Cristo fez. Cristo se torna o exemplo de todo cristão. Cristo, sendo Deus, não considerou que era isso a que deveria apegar-se e entregou a si mesmo até a morte. Paulo começa então com essa palavra pelas misericórdias. E é legal que é justamente o texto que nós começamos lá de Lamentações, que nós só não somos consumidos porque as misericórdias de Deus são renovadas todos os dias. E Paulo agora pede a essa misericórdia de Deus, dizendo: eu rogo pela misericórdia que vocês se entreguem como sacrifício vivo. A vida consagrada não é motivada por culpa, mas por gratidão. Eu me entrego porque eu quero me entregar. A nossa consagração pessoal a Deus, ela é uma resposta natural à graça. Deus me concede algo que eu não podia e eu entrego-me a Ele. Então a secularização, ela começa quando nós esquecemos o que Deus fez por nós. Quando nós pregamos por aí um evangelho onde cruz não existe, onde pecado é só uma coisa que inventaram para colocar na tua cabeça para fazer você sentir-se culpado. Tire a cruz do cristianismo e ele começa a se tornar secularismo. Então tudo começa com uma entrega. Mas qual é a natureza dessa entrega? É um sacrifício vivo. Como o Charles falou e vocês pensaram aqui, no Antigo Testamento o sacrifício, o animal morria como um todo. Agora é interessante que o sacrifício vive. Deus não pede que a gente tire a nossa vida, Deus pede que nós consagremos nossa vida. Isso é totalmente diferente. Ele não quer um bando de zumbi correndo cegamente por aí. Ele quer um sacrifício vivo, mas um sacrifício que agora vive. E vive para Ele, porque foi entregue a Ele. Então agora, o meu cristianismo e o teu cristianismo, ele deve ser vivido diariamente. Não é domingo a gente vem aqui, pega algum tipo de bênção mágica, sai um negócio do céu, a gente joga uma água aqui e eu digo, agora pode ir embora. Não é um negócio que vem, vamos receber um passe, vamos agora receber uma bênção, vamos fazer um negócio. Isso não tem nada a ver com cristianismo. Cristianismo não é apenas um momento de emoção e paixão, como até estão vendendo por aí. Sobe o morro que vai dar certo. Nós vamos te encher de emoção, tu vai ser um grande cristão, para descobrir lá na ponta do final do morro que você continua sendo quem você era. Porque o cristianismo é todo dia. Não é um momento, é um estilo de vida. Cristianismo que não é estilo de vida é religião secularista. Não me serve. Deus não quer apenas as suas palavras no culto. Deus não quer que você se derreta por uma música legal e que chore e que pense no domingo apenas. Ele quer que a
nossa vida toda seja um culto, de segunda a segunda. Qual é a extensão dessa entrega? A extensão dessa entrega é o nosso corpo. Apresentem o vosso corpo. Às vezes as pessoas, não, eu já entreguei toda a minha mente ao Senhor. Tá bom, beleza, mas aqui Paulo está falando que tem que apresentar o corpo. O que isso inclui? Teu trabalho, teu tempo, teu pensamento, tuas decisões e teus relacionamentos. O evangelho precisa implicar cada uma dessas ações. Então não basta eu ser um grande cristão de domingo se nos outros dias o evangelho não tem nenhuma função em mim. Então a secularização é quando nós limitamos aonde Deus pode agir. Ah não, beleza, na igreja pode, tudo bem. Mas qualquer outra coisa Deus não pode. Deus não pode agir no físico, nem no prático, nem no cotidiano. Por isso que você fala assim, eu sou cristão, algumas vezes dizem, nossa, que legal, você é uma pessoa espiritual? Eu digo que fica tranquilo aí, eu sou bem carnal, e é por isso que eu sou cristão. Porque se não fosse Jesus, você não faz ideia do que eu estaria fazendo por aí. Então não é só no campo espiritual, mas é em todos os momentos, em toda a minha existência, que o cristianismo precisa funcionar. Se não é isso, estamos apenas brincando de bons religiosos. Segunda implicação do texto é que não se amoldem ao padrão deste mundo. Versículo 2, a primeira parte do versículo. Entreguem-se como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Não se amoldem ao padrão deste mundo. E é legal que essa palavra que significa moldar-se a um padrão externo, a algo de fora. Significa que o mundo quer te moldar. E é interessante como a gente vai permitindo que o mundo nos molde, quando nós vamos comprando alguns valores do mundo, sem perceber, na inocência, não, na ingenuidade. Não, isso não tem nada, mas vamos mais um pouquinho para lá. Não, isso não tem mais nenhum problema, vamos mais um pouquinho para lá. Então o mundo vai moldando os teus valores e o mundo também vai moldando tuas prioridades. Tua prioridade não é mais ser moldado conforme a imagem de Cristo, tua prioridade não é mais ler a Bíblia, a tua prioridade não é mais estar com os irmãos, a tua prioridade não é mais procurar um discipulado para você andar junto, tua prioridade passa a ser qualquer outra coisa. E quando a nossa prioridade se torna o que o mundo diz que é prioridade, nós estamos nos secularizando. Nós estamos nos perdendo aí. Quando eu não tenho mais tempo para as coisas de Deus e estou tão corrido que eu não consigo me envolver com as coisas de Deus, aí mora o secularismo. E o mundo também quer moldar a tua identidade. Hoje nós vivemos em uma era em que todo mundo quer ter uma identidade. O mais engraçado é que nós fazemos as harmonizações faciais para ficar todos iguais, nós queremos dirigir todos os mesmos carros para dirigirmos carros iguais, queremos morar todos em mansões exatamente iguais, nos condomínios que são exatamente iguais, consumir as coisas que são exatamente iguais, para termos a nossa identidade. Interessante isso. É bem interessante isso. O mundo quer te dizer quem você gostaria de ser e que você tem que correr atrás disso. E agora se fecha a grande armadilha na qual nós entramos. Porque o mundo diz assim, Deus ele é importante, mas no domingo, os outros dias, deixa para lá, para que levar Deus para o trabalho? Não leva, deixa ele lá. Não, mas olha, o seguinte, eu tenho que ser honesto, eu não posso... Não, fica tranquilo, isso aí a gente resolve. O mundo também diz que nós temos que ter uma moral relativa. Não, se isso é ruim para você, tá tranquilo. O quê? Adultério? Não, só é problema se você se condenar por isso. Se não, tá tranquilo. Tá tranquilo, vai lá. Liberte-se. Encontre novas formas de amar. Encontre uma liberdade em que você pode se expressar melhor. Se preciso for, abandone essa pessoa aí que está tentando te manter preso e cativo, isso não é amor, e vá procurar alguém que desfrute desse teu amor livre aí, tá tranquilo? O mundo também diz que você tem que ser bem-sucedido e de preferência autônomo. Horário de trabalho? Nada, faça você o teu horário de trabalho.
Quer trabalhar da onde? Quer trabalhar de Caxias, de Miami, de Dubai? Faça você o teu horário de trabalho. Pega uma Kombi, compra um ônibus e vai por aí viajar o mundo. Faça isso, tá tranquilo. Você é autônomo, dono de si mesmo. Pode ir que tá tranquilo. Então o nosso maior perigo não é sermos perseguidos. É não sermos perseguidos por sermos cristãos. E nós vamos assimilando valores da sociedade para a nossa vida. E aí é legal que o cristão começa a viver como qualquer outra pessoa da sociedade. Ele passa a ser só mais um. Ele é apenas um cosmético religioso. Eu gosto da palavra cosmético porque ela é de origem grega. E a gente pensa, quando a gente fala em cosmético, a gente fala em maquiagem. Não. Cosmético vem da palavra cosmos. E é a palavra que os gregos usavam para dizer daquilo que traz ordem àquilo que está caótico. Por isso que também maquiagem é chamada de cosmético. A caoticidade da tua cara, ela é melhorada quando você usa uma boa maquiagem. Por isso que maquiagem é cosmética. Mas cosmético é qualquer coisa que mude a aparência real de qualquer coisa. Então a nossa religião, ela passa a ser apenas um cosmético. Nós viemos domingo em uma igreja legal, em uma igreja bacana, com um louvor bacana, com um bom estudo, motivador, e que a gente aprende, mas e que na segunda-feira já esquecemos o que ouvimos ou o que fazemos. O secularismo, ele tem essa característica. Terceira parte do que eu quero destacar aqui é: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas Paulo fala antes, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Entrega o corpo como sacrifício santo, não se amolda ao padrão do mundo, antes transformem-se pela renovação da sua mente. Olha como está tudo envolvido. O meu corpo, ele é a expressão daquilo que minha mente pensa. Por isso que nós cristãos não somos o povo que diz assim: tua religião permite isso, tua religião permite aquilo. Querido, se você começa com esse papo, você sequer sabe o que é cristianismo. A questão não é o que a religião permite ou não permite. É o que o meu corpo consagrado e a minha mente em Deus vai me fazer operar ou não. Isso é cristianismo. Então eu não preciso chegar lá e dizer assim, como às vezes eu até fico triste quando o pessoal diz assim: Edgar, pode fazer tatuagem? Eu digo, se você está me fazendo essa pergunta, você precisa sentar, ler a Bíblia e conversar com Deus. Não sou eu que tenho que dizer o que você deve ou não fazer. A tua relação com Deus, a partir do momento em que você transforma a tua mente, vai fazer com que o teu corpo haja de acordo com aquilo que você pensa. Porque senão eu vou me tornar o teu tirano. Pastor, o que eu tenho que fazer? Querido, tu só tem que orar, sentar e ler a Bíblia. É isso que eu vou te ajudar a fazer. Eu não estou aqui posto para dizer o que você tem ou não que fazer. Porque esse papel é do Espírito Santo em você, por meio daquilo que você vai ler da Bíblia e por meio da tua relação com Deus. Se porventura você se enganar, eu vou dizer: cara, eu acho que isso aí que você está fazendo não é. Tem certeza que Deus te mandou fazer? É assim que nós lidamos um com o outro. Então transformem-se pela renovação da vossa mente. Então a transformação do evangelho, ela começa na minha mente. E esse é o perigo da secularização. Porque a secularização, antes de tudo, quer tomar a tua mente, para que você, com o teu corpo, reproduza os valores dela. Essa é a grande questão. Então, quando a minha mente ela é renovada pela palavra, o meu trabalho, às vezes, não se torna mais um fardo, mas uma vocação. Deus me fez para fazer aquilo. Ou naquele momento, Deus me chamou para ser fiel nessa função. E meu trabalho se torna não mais um peso e um fardo que eu acordo na segunda. Tem um monte de meme, né, na internet a respeito, eu segunda-feira, domingo à noite, o cara lá triste e tal, não sei o quê. Eu pensando que amanhã é segunda-feira, o outro cara triste lá. O cara bota até despertador para lembrar que amanhã é segunda. Brincadeira, Elias, brincadeira. Mas essa é a ideia. Então o meu trabalho se torna minha vocação, é dizer assim: Deus, que bom que está chegando a segunda-feira, e eu vou poder ser atuante onde você me chamou para ser. E se eu sou um limpador de rua, aquela rua vai ser a melhor varrida de toda a história. As pessoas vão olhar na rua e vão dizer assim: nossa, que rua bem varrida. O problema é que nós perdemos isso.
e começamos a tratar o trabalho como um atrapalho da nossa vida. E esquecemos que Deus é quem trabalha, Deus fez a criação, Jesus disse que Ele continua trabalhando até hoje, Jesus foi carpinteiro. Trabalho não é ruim, trabalho é minha vocação. O Rafa vai falar melhor sobre isso um dia. Mais do que isso, é que o tempo se torna algo administrado com zelo. Porque se Deus está cuidando do meu tempo, eu não vou jogar tempo fora. Eu vou usar o tempo que Deus me deu para cumprir tudo aquilo que Deus pede que eu faça. Ah, mas tem descanso nisso? Claro que tem. A lei nos lembra do sábado. Deus manda nós respeitarmos o dia do sábado. Seja o sábado, seja o domingo. Hebreus diz que não importa mais. O tempo de descanso não é mais um dia. Tem gente que se apega ao sábado, se apega ao domingo. E Hebreus vai lá e diz, não tem mais nada a ver com isso. Então nós podemos ter o nosso tempo de descanso. Nós podemos ter o nosso tempo de lazer. Mas o meu tempo não é mais meu, ele é de Deus. E Deus está me chamando para fazer alguma coisa. E eu não vou ficar matando o tempo. Quando a Bíblia renova a minha mente por meio da sua palavra, as decisões também se tornam atos de adoração. E aí a gente pensa assim, vou trocar de emprego, o que eu vou fazer? Não sei, deixa eu botar aqui nas planilhas qual que eu vou ganhar mais, qual que eu vou ter mais tempo livre, em qual desses tempos eu terei mais ganhos e rentabilidade, qual desses aqui vai ser melhor para mim, qual que é mais perto, eu gasto menos. Nós fazemos toda uma análise na hora de mudar o emprego. Mas nós não pedimos, Deus, é isso mesmo? Tem certeza? Deixa eu perguntar para mais alguém, é isso mesmo, você vê isso? Então as minhas decisões agora se tornam uma forma de adoração. E aí, a minha esposa, ela não se torna mais apenas aquela que está me impedindo de fazer todas as coisas. Não vou usar nenhum adjetivo pesado para depois não ter que pagar por isso. Mas a minha esposa se torna minha escolha. Minha esposa se torna minha escolha, minha decisão e aquela a quem eu quero entregar diante de Deus de forma completamente transformada. Eu quero que Deus, quando a Simone chegar no céu, me chame lá e diga assim, parabéns, você colaborou muito com o trabalho que eu fiz na tua esposa. E eu vou dizer, isso aí, conta comigo, é nóis, parceiro. Não vou falar isso. Aí vem os filhos também. O filho não é só simplesmente aquela criatura que é só um tubo digestivo, que às vezes os pais tratam o filho só como tubo digestivo, né? Dá comida por cima, troca a falta por baixo. Dá comida para cima, troca a falta por baixo. Começou a incomodar, larga-lhe uma tela e deixa ele se virar na tela. Não. O meu filho agora se torna aquele que Deus entregou na minha mão para que eu colabore com Deus até quando ele estiver comigo. E o Rafa agora entregou a Lana. Rafa falou lá no casamento, me chamou para o canto, ele disse, até agora eu colaborei com Deus, agora o Gabi que se vire. E é isso. Não é isso. Mas os meus filhos se tornam não a um fardo pesado que me incomodam. E até a sua sogra se torna alguém que você precisa cuidar diante de Deus e preservar a sua integridade. Por mais que o pecado diga outra coisa. Mas está vendo como todas as minhas decisões agora se tornam algo sagrado. E tudo agora, então, se torna parte da minha comunhão com Deus e do que Deus está fazendo em outras pessoas. Então, nós não viveremos apenas uma vida santa na nossa mente. Nós vivemos uma vida santa nas nossas ações. Tudo que eu faço reflete meu cristianismo. O resultado de tudo isso está na última parte do 2º versículo. Para que sejam capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O resultado é uma vida que prova, e quando eu digo prova, ela saboreia a vontade de Deus. Ela nos torna capazes de experimentarmos a vontade de Deus. Você já deve ter algum dia comido uma boa comida. Eu não sei qual comida você gosta, eu sei a que eu gosto. Eu sei aquela que eu sento e eu digo, essa eu vou apreciar. O cara já fala para fígado, para bexiga, dizendo, galera, deixa espaço aí que o estômago vai crescer.
Eu acho que eu falo isso para quase toda comida. Tudo bem, preciso selecionar melhor esse negócio. Mas é isso, é tornar a nossa vida capaz de experimentar Deus. E é isso, aí nós vamos desfrutando. A nossa vida não vira mais uma lamúria, pelo contrário, ela se torna capaz de experimentar tudo o que Deus está nos oferecendo. Então a vontade de Deus, ela não deve ser apenas conhecida, ela deve ser experimentada. Imagina que coisa triste você estar em um restaurante em que a cozinha é aberta com um vidro e você está vendo tudo que é preparado lá e você diz assim, nossa, que legal, que bom, mas você não consegue provar um pouquinho daquilo. Um dos programas de tortura para mim é o MasterChef. A galera faz comida, aí vai o Jacan, vai os caras lá experimentar, gostoso, eu digo, tá, e aí, para mim? Para mim é tortura, eu prefiro assistir qualquer outra coisa. Só que quando nós estamos andando com Deus, Ele prepara o banquete, serve e diz assim, experimenta. Eu digo, Deus, só experimenta, depois conversa. E a gente experimenta e a gente olha para Deus e diz assim, traz mais uma porção para nós aí. E Deus diz, essa é a minha vontade. Quando nós entendemos o cristianismo, nós somos capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, e a nossa vida agora é transformada. Deixamos de ser religiosos turrões, reclamando de tudo e xingando todo mundo, para sermos pessoas que experimentam o cristianismo e dizem assim, gente, dá licença, eu tenho que experimentar mais, e nós vamos vivendo o cristianismo. Então, o problema é que o cristão secularizado, ele vive confuso. Ele vive dividido, ele está numa crise de identidade, ele não sabe se ele é cristão ou se ele é cidadão do mundo, e aí ele quer experimentar aqui, mas ele também quer experimentar lá, e no fundo ele se frustra, e chega um momento em que na vida adulta, eles têm que escolher o que eles querem. E aí nós culpamos, às vezes, as faculdades, universidades e tudo mais, por desviar as pessoas. Na verdade, não é esse o problema. É que as pessoas não estão sendo ensinadas e incentivadas a experimentar a vontade de Deus. E chega um momento em que lhes é apresentada uma outra coisa, e eles experimentam e gostam. E nós, talvez, tenhamos que fazer um trabalho diferente. Mas o cristão que compreende a implicação do Evangelho, ele vive com clareza o propósito de Deus, ele é coerente na sua vida, e ele experimenta a vontade de Deus. E quando ele está fazendo algo que está no centro da vontade de Deus, ele diz assim, eu não quero sair daqui nunca mais. E Deus diz, calma, eu ainda tenho mais coisa, você vai ter que sair daqui, não tem jeito. É como Pedro, Tiago e João, vendo Cristo ser manifesto em sua plenitude na transfiguração, com Elias, com Moisés ao seu redor, e eles diziam assim, podemos fazer uma barraquinha aqui e ficar por aqui? E Jesus diz, não, queridos, não. Vocês ainda vão experimentar muita coisa, mas não é isso. Ou a igreja de Jerusalém, que diz assim, vamos ficar só aqui, galera, não queremos sair daqui, vamos ficar só aqui, está tão gostoso, está tão bom. E Deus vai lá e diz, vocês precisam ir. E aí a igreja de Jerusalém sai para todos os lugares, porque eles receberam a missão de ser testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Às vezes o nosso grupo célula é assim, está tão bom, está tão gostoso, não vamos estragar, não traz mais ninguém aqui, vamos só ficar nós. E nós esquecemos essa realidade. Se a nossa fé governa a nossa vida, então Deus agora está implicado na forma como trabalhamos, na forma como usamos o nosso dinheiro, na forma como nós pensamos e na forma como nós vivemos. E é por isso que o cristão, ele precisa viver de uma forma diferente. Ele pode sim escandalizar um mundo. Porque muitas vezes nós tratamos Deus apenas como nosso aplicativo de celular. Você já deve ter algum aplicativo de celular que às vezes estou lá, instalei o aplicativo, vou desfrutar e ele diz assim, podemos ficar te monitorando? Não é assim que ele fala, mas é a linguagem disfarçada. Aí você tem 3 escolhas lá. Não, só quando o aplicativo estiver aberto ou sempre. E aí com Deus a gente faz a mesma coisa. Deus fala assim, posso ficar te monitorando? Aí a gente abre o aplicativo e diz assim, só quando eu estiver usando o aplicativo. Ou seja, Deus é meu Senhor quando eu estou no domingo na igreja, quando eu estou no grupo célula. Fora disso, é comigo mesmo. Também o aplicativo do celular é legal, porque quando é que você abre o teu aplicativo do celular?
Quando você precisa. Puxa, será que alguém quer falar comigo? Deixa eu abrir aqui o WhatsApp. Ah, puxa, eu quero ver o que está acontecendo, sei lá, eu vou abrir aqui o aplicativo das notícias. Eu vou abrir o Instagram, vou não sei o quê. E aí nós usamos só quando a gente quer. E com Deus nós queremos fazer a mesma coisa. Ah, agora eu preciso de Deus, então eu vou lá, clico no aplicativo, abro e diz, oh Deus, aqui está teu servo mais uma vez, vamos continuar nesse belo aplicativo aí. Então a questão é que Deus não é um aplicativo. Deus é o sistema operacional do negócio todo. E não dá para tratar Deus só como um aplicativo. Então o cristão, ele não veio apenas para ser um recurso, Cristo não veio apenas para ser um recurso, ele veio para ser o nosso Senhor. Conclusão daquilo que tudo que nós falamos hoje é que se o Evangelho não veio para ser aquilo que vivemos, o Evangelho não é Evangelho. O Evangelho não veio para te tornar um ser mais religioso. Não, agora eu sou religioso. Oro, leio a Bíblia, faço as coisas religiosas e tudo mais. Não, não. O Evangelho não veio para te tornar religioso, ele veio para te transformar profundamente. A ponto de quem você namora, quem você ora, com quem você casa, com quem você trabalha, como você trabalha, tudo isso está implicado em tua comunhão com Deus. Se não está, tem alguma coisa errada. Cristo não morreu na cruz para ocupar só um pedaço da tua agenda. Cristo não morreu na cruz para você anotar lá domingo, dia da igreja, de eu vou lá, boto uma roupa bonita, vou ouvir alguma coisa lá. Cristo morreu para nos resgatar de uma condição miserável e nos conduzir a uma vida verdadeira, governando todas as nossas decisões. A pergunta que você e eu temos que fazer não é se Deus está na nossa vida, é se a nossa vida pertence a Deus. Vamos orar? Senhor Deus, nós entregamos em Tuas mãos a nossa incapacidade de vivermos o que está escrito em Romanos 12. Ao mesmo tempo, Senhor, naquilo que nós somos incapazes, Tu é totalmente capaz. E Tu transforma, e Tu guia, e Tu conduz. Então, Senhor, eu quero nesse momento pedir que cada pessoa que está aqui possa fazer uma avaliação, uma autoavaliação, segura, tranquila e honesta, para que esses versículos sejam reais na nossa igreja, na nossa vida, nas pessoas que conhecemos, nas pessoas que estão ao nosso redor, naqueles que não conseguiram vir, mas que ouvirão de alguma forma isso. Senhor, leva essa verdade, porque se não é para isso, nosso cristianismo vai sucumbir. Que o secularismo da minha vida não se torne o motivo da minha existência. Pelo contrário, que eu brigue e que o cristianismo seja a expressão de tudo que eu faço. É isso que eu peço em nome de Jesus. Amém.